Olá, está começando mais um Conversa Descomplicada. E hoje a gente vai tratar de um problema que com a pandemia tem se agravado: os problemas psicológicos devido à perda de um ente querido. Há mais de 1 ano e meio, o mundo vem sofrendo diariamente com a dor da perda de familiares e amigos. Além dos impactos na saúde física e na economia, a pandemia de Covid-19 também tem afetado emocional e mentalmente a população. Tanto que a Organização Mundial da Saúde, OMS, já alertou que os investimentos em serviços de saúde mental serão decisivos para a recuperação dos países no pós-pandemia. Para falar sobre isso, vamos falar desse tema. Vamos receber aqui no estúdio do Conversa Descomplicada o psicólogo Lindomar Tomé Lopes, graduado pela PUC Goiás e aposentado pela Secretaria de Saúde de Goiás. Ele trabalhou na maternidade Dona Iris, no Hemocentro e no Hospital HDS e no CREMIC. Atualmente, trabalha no consultório particular, atendendo em psicoterapia e práticas integrativas corporais. Seja bem-vindo, Lindomar. Ok, obrigado. Obrigado pelo convite, obrigado por essa oportunidade de podermos falar sobre essa situação. Essa pandemia trouxe problemas que vai levar tempo para a gente poder sanar, né, Lindomar? Mas já partindo para as perguntas, segundo dados do Ministério da Saúde, em 2020, cerca de 29,33% dos brasileiros procuraram ajuda psicológica. E isso equivale a mais de 61 milhões de pessoas. Outros 34% não buscaram, mas gostariam de ter procurado essa ajuda. Me fala, Lindomar, como é que chegam essas pessoas até o consultório do senhor? Bom, esse é um tema extremamente complexo, né, quando se trata de extrato social. Porque as pessoas chegam ao consultório, elas chegam com muita dor, né? Sofrimento, chega com o luto não elaborado, né? Com o luto não vivido, o luto não ressignificado. E para falar nesse tema, acho que temos situações bastante complexas e que a estrutura nos colocou, nos impôs. Eu entendo que nossa cultura tem toda uma prática, né, de fazer um velório de um ente querido. Quando morre alguém, a gente tem toda aquela tradição de, primeira coisa, entra em desespero, liga para os familiares, aquele familiar liga para o outro, conversa com o outro, chama o outro para dar tempo de chegar para o velório, sepultamento. Toda essa preparação, né? Aí tem o tempo de preparação de um corpo, enfim, um ente querido, 2, 3 vão acompanhar, fazer essa tramitação legal, acompanhar esse processo. Tá, essa tramitação continua. Mas aí ficou um grande hiato, né? Um grande buraco, vamos dizer assim, que é a ausência do velório, a ausência de eu poder constatar a morte, né? Porque esse familiar, essas famílias todas, o que acontece? A hora que eu chego para um velório, o que acontece? Você vai até ali, você vê o corpo, você entra em sintonia com essa perda, entra em sintonia com essa falta que vai acontecer de agora em diante. E no diferencial da Covid, né, é que a pessoa não pode nem acompanhar quando a pessoa entra no hospital. A partir dali, não tem mais despedida e isso prejudica muito o emocional das pessoas, né? Exatamente, aí é que está o grande nó da história, né? Porque o que aconteceu com a Covid? Chega aí os protocolos e não estão errados, os protocolos estão corretos, porém, o que falta, o que tem faltado é a assistência a essas famílias no pós-morte, no pós-processo de morte, porque retirou das famílias a oportunidade de viver esse luto, de viver esse velório, e com isso acarreta-se os grandes problemas emocionais, que eu entendo o seguinte: no primeiro momento, as pessoas estão simplesmente no estado de choque. Eu acho que grande parte de nós ainda estamos vivendo esse estado de choque. As pessoas ainda não
entraram, a grande maioria, em sintonia com essa perda. Sim. Isso não foi vivenciado, não foi elaborado e as pessoas ainda não ressignificaram esse processo. E na realidade também, né, senhor Lindomar, o senhor pode até falar melhor sobre isso, com a pandemia, pegou todo mundo despreparado. As pessoas não esperavam, né, essa quantidade de pessoas, como eu falei aqui, mais de 61 milhões de pessoas que procuraram esse atendimento. Então, a demanda por psicólogos, principalmente na rede pública, não deu conta de atender todas essas pessoas, né, Lindomar? A rede pública já não dá conta de atender Sim. a demanda normal, natural, né? Ela já não atende de forma adequada, de forma como necessária. Há uma fila de espera no cotidiano natural. E a pandemia, como você disse, ela chega, e não era de ser diferente, né? Se é uma pandemia, a gente não vai fazer uma prevenção, esperar que a pandemia chegue, né? Ela chega sem avisar, né? Isso é um processo natural. Ela chegou e como se espera que chegaria uma pandemia. Ela chega e atinge toda a sociedade e deixa aí as suas sequelas. Então, essa falta, ela existiu, ela continua existindo, essa falta de assistência, a falta de preparo da estrutura para dar conta de respostas de forma adequada. Eu acho que os serviços têm sido feitos, a rede pública tem feito a parte dela, ela tem assistido, ela tem feito muito, inclusive, né, a nível de assistência. Porém, não atende ao que é necessário, não atende à quantidade, vamos dizer assim, ao quantitativo, porque não tem profissional em quantidade suficiente para isso. E só para situar o que o senhor está falando, né, segundo grupos de analistas que oferecem atendimento gratuito, né, aquelas pessoas que no início da pandemia, como não tinha como ir ao consultório, teve muito atendimento online, né? Esses atendimentos atenderam a 53% da população. Então, é um número muito grande. Então, a percepção que os consultórios têm, que os psicólogos estão tendo agora, né, Lindomar, com a abertura, né? A abertura que as pessoas estão procurando mais. Como que o senhor tem recebido essas pessoas no seu consultório? Qual a demanda, senhor Lindomar? Olha, essa demanda, enfim, no meu caso eu não atendo criança, atendo adulto, e, enfim, eu tenho recebido pessoas de até 80 e poucos anos, né, enfim, ou seja, pessoas que, por exemplo, que perderam filhos, enfim, às vezes pessoa idosa que conseguiu passar pelo processo todo, não adoeceu, foi vacinado e tal, e continua aqui. E estão sofrendo o processo inverso, né? Enterrando os filhos. filhos. E acontece situações, por exemplo, tem alguns casos de pessoas que enterraram seus filhos. Aliás, elas não enterraram, né? Elas tiveram a notícia dos filhos serem enterrados, que várias delas nem acompanharam, nem cemitério foram. Enfim, nem poder ver um caixão ser enterrado, elas não viram. Elas tiveram só a notícia de que o filho morreu. Ela viu o filho dias antes, que de repente fulano foi internado, daí a pouco fulano morreu, e ela não, enfim, nem sequer viu o caixão. Enfim, várias situações desse jeito. E essas pessoas, o que acontece? Elas passaram já 1 mês, 2 meses, e estão começando a aparecer agora em situação de desespero, né? Aquele quadro de agora que ela está sentindo o grande peso, a grande falta e a grande dor, e caminhando agora para um processo depressivo, algumas delas já em tratamento psiquiátrico, com medicação psiquiátrica, em situações extremamente dolorosas. E qual o resultado de tudo isso? Mais complicação no setor de saúde, mais complicação nas estruturas sociais que nós temos, mais complicação dentro das famílias, porque são pessoas que vão fragilizando emocionalmente, vão fragilizando psicologicamente e fragilizando fisicamente, porque daí vem as doenças físicas pela fragilidade emocional em decorrência. Então é uma cascata muito grande que a gente está enfrentando e que o sistema de saúde, o sistema público vai enfrentar. Então precisamos ter essa atenção, né, que é política de Estado, é políticas públicas para que a sociedade seja assistida. E para isso precisa ter vontade governamental, precisa ter intenção governamental de dar assistência a essa sociedade. Exatamente, que vai ficar uma conta muito grande para ser paga, né, senhor Lindomar, no pós-pandemia. Porque agora a gente ainda está sofrendo, ainda a gente não saiu desse processo, e eu acredito que a conta ainda vai chegar. O senhor também pensa dessa forma? Eu acho que a conta já começa a ser creditada, né? O prejuízo social já começa a aparecer.
E essa conta é acreditada de várias formas, né? Do ponto de vista psicológico, como a gente está falando, o grande dano a quem sofreu diretamente com as perdas, está sofrendo, vai continuar sofrendo, de forma direta, e de forma indireta, os familiares mais distantes que vão estar lidando com isso. Sim. Eu acho que a gente tem aí, às vezes, principalmente pais que perderam filhos, né? Esposas que perderam marido, marido que perdeu esposa, e por aí vai, toda uma história. Mas tem outra situação que nós precisamos estar atentos, que vai aparecer um pouco mais adiante, que são as crianças que perderam pais. Os órfãos, né? Exatamente, que de repente perdeu pai e mãe, e que está sendo criado por avô, está sendo criado por tio, e que ainda não apresentaram a grande dor, não apresentaram as sequelas dessa grande perda. E essa sequela ela vai vir o quê? Ela vai vir aos poucos, em décadas pela frente, né? A gente vai ter uma geração aí de 20, 30 anos com grandes sequelas, com grandes problemas, porque serão adultos daqui a 20 anos com grandes dores guardadas, que de alguma forma isso vai repercutir lá na frente. E nesses atendimentos que o senhor tem feito, o senhor acabou de citar uma senhora de 83 anos, e o senhor também acabou de citar essas crianças que ficaram órfãos durante a pandemia, né? No contexto que chega no consultório do senhor, qual é os casos mais graves? São essas pessoas que fizeram o sentido inverso de enterrar os filhos, ou é desses filhos que ficaram órfãos, perderam os filhos cedo, os pais cedo demais? Bom, eu não atendo criança, então eu não tenho recebido esse público. Sim. Mas eu tenho ouvido de colegas que atendem, né? A gente tem acompanhado. Essa é uma clientela que ainda é uma população que ainda não apresentou, na minha compreensão, grandes dores, né? Ela ainda está em processo, ainda não entendeu o que está acontecendo. Eu acho que é aquela história, né? Numa guerra há uma situação de um bombardeio, as pessoas ainda estão perdidas procurando entender o que está acontecendo, ou nem procurando entender, né? Estão aí num processo de não saber onde é que estão. Aquela história que a pessoa entra num estágio emocional de perda, né? De não saber para que lado ela vai, não saber o que está acontecendo, de não ter noção o que é realmente que aconteceu. E eu acho que boa parte dessa população mais jovem está nesse contexto de não ter entendimento ainda do processo. Agora, como a gente está falando de conta, né, vamos dizer assim, essa é uma conta que ainda vai vir depois. Porque por isso as escolas, os hospitais vão ter que se preparar para isso, né? Porque essa conta, como o senhor disse, que vai chegar, vai interferir nas escolas, vai interferir no convívio social dessas pessoas. Então, como o senhor falou, os governos já precisam pensar sobre isso, né, Lindomar? Escola, né? Esse eu acho que é um fato interessante. A escola, que as escolas estiveram paradas totalmente, isoladas, fechadas, né? Depois começou, principalmente a rede particular, começou a voltar em proporções conforme os decretos. E hoje as escolas particulares já têm o retorno praticamente completo dos alunos. Escolas públicas ainda não voltaram, estão voltando aos poucos, começaram a voltar parcialmente. Nós vamos entrar o próximo ano com o retorno das aulas, acredito eu, quase em todas as instituições de forma já presencial. Porém, ficou aí um grande hiato, né, nesse processo de ensino à distância, que tem lá, foi uma precaução, foi uma forma de manter o ensino, sim. Esse aluno manteve-se distante, enfim, perdeu aí a convivência social, perdeu o vínculo afetivo com os colegas. Às vezes ele não perdeu um ente querido, não perdeu ninguém, mas ele perdeu a convivência, ele perdeu o contato. Esse é um outro detalhe que a gente falando de escola, a gente precisa começar a olhar, alguma coisa vai acontecer aí. Até para ressocializar essa criança, esse adolescente, né? E a forma de contato, né? Como é que será a forma de convivência com essas pessoas? Como é que nós vamos interagir com... Nós somos uma sociedade de muito abraço, de muito afeto, de encontrar as pessoas, abraçar, beijar, de estar junto. Como é que nós vamos viver daqui para frente? Isso vai continuar dessa forma? Para muita gente, sim. Mas há um grande número de pessoas que está ainda com medo de gente. Que a gente vai ter um novo normal a partir dessa uma nova forma, de um novo jeito de viver. De pensar, de agir. Exato. Isso vai ser de forma natural ou vai ter lá as suas sequelas? Fica aí a interrogação. Acredito eu que muita coisa, do ponto de vista psicológico, vai acontecer aí. Porque as pessoas que hoje estão com medo de ter contato mais próximo, que
chega perto da pessoa, não posso chegar tão perto. Alguma coisa está acontecendo na estrutura emocional desse indivíduo. Sim. Como é que ele vai elaborar isso? Às vezes de forma natural, às vezes não. A gente tem, vamos comparar, a história da Segunda Guerra Mundial. A população alemã, por exemplo, até hoje paga uma conta. Até hoje tem dificuldades, tem sequelas. Isso já há mais de 50 anos. Então a gente não pode negligenciar, é preciso estar atento a isso. É um assunto muito importante que daria 3, 4 programas, né, senhor doutor Lindomar? Mas falando do atendimento do senhor em psicoterapia e práticas integrativas corporais, fala pra gente como é que o senhor trata cada caso, cada pessoa que chega num estágio de ansiedade. Olha, do ponto de vista psicológico, a primeira coisa é escutar a pessoa, né? Sim. Enfim, o primeiro processo, a pessoa precisa ser escutada, a pessoa precisa ser ouvida, ela precisa ser entendida, ela precisa ser aceita. Enfim, e nesse contexto atual, o que acontece? A pessoa chega no consultório de máscara, está ali, já tem essa primeira situação, essa primeira barreira, né? De não poder mostrar a cara, né? Isso já é um primeiro, algo estranho, já é o primeiro problema que a gente enfrenta. E a pessoa, para falar o que eu vou falar, a minha fala está sendo falada dentro do saco, né? Ela está sendo segurada dentro desse saco. Eu vou estar sendo... Isso aparentemente é algo besta, simples, mas não é tão simples assim. Isso por si só já limita. As pessoas têm dificuldade de falar sobre si, sim, né? Exatamente, já tem dificuldade de falar sobre si. Quando ela vem falar, às vezes ela está amordaçada, né? Enfim, literalmente com a mordaça aqui. Isso já por aí já começa um grande complicador. Enfim, e o que... Para mim, é primeiro o processo, como atuar, como atender. Primeira coisa é dar oportunidade para a pessoa falar. Acho que a pessoa precisa falar, ela precisa entrar em contato com as dores, ela precisa entrar em contato com o sentimento que ela tem, com o momento que ela está vivenciando. E junto com isso, está vindo para mim, que eu acho interessante, outras dores, né? Muita coisa que a pessoa guardou ao longo da vida, grandes... complicadores ao longo da vida, dores que não foram faladas, elaboradas ao longo da vida, estão aparecendo junto agora, estão chegando junto, está vindo junto. Coisas que estavam, problemas, conflitos, que vinham sendo guardados e que a pessoa estava convivendo com ele. De repente está vindo agora tudo nesse mesmo bolo. Está vindo tudo nesse mesmo contexto. Vem o contexto da pandemia, mas está vindo junto, então, as dores que às vezes aconteceram há 30, 40, 50 anos atrás. Está vindo tudo junto. Aí é uma conta muito alta para ser paga. Para a gente encerrar, uma última pergunta, viu, senhor Lindomar? É muito importante também, até porque, segundo a Organização Pan-Americana de Saúde, OPAS, em 33 países e na América Latina e Caribe, no ano passado, aumentou o consumo de bebidas alcoólicas. O senhor falou mais no início da entrevista também que os jovens têm dificuldade de também colocar para fora esse sentimento da perda. O senhor acredita que esses vícios também pode ser um fator que as famílias precisam observar em adolescente, nessas pessoas que não falam sobre isso, mas adquiriram com essa pandemia e com a perda esses vícios? Interessante, né? A questão dos vícios, eu entendo que é uma forma, aquilo que não se fala se engole, né? Aquilo que não é falado é engolido, né? É guardado. Então... e a bebida alcoólica é uma forma interessante da pessoa guardar, da pessoa engolir as dores, né? Primeiro porque é anestésico, né? Enfim, você bebe, você embriaga, você anestesia essa dor, né? Então é uma forma lícita de fugir. É uma forma lícita de fugir da dor, de fugir do complicador, né? De fugir daquilo que está afetando emocionalmente. Então, acho que é lógico que vai aumentar. Vai aumentar a bebida alcoólica porque é uma droga lícita. E até as drogas ilícitas também. E a ilícita vai chegar por tabela, só que esse aí é mais escondido, é mais invisível, né? Enfim, a mensuração sobre as drogas ilícitas é mais complexa um pouquinho, mas também vai chegar. Esse processo também acontece, ele também vai bater na porta. E os familiares precisam ficar atentos, né? Acho que os familiares atentos, e não só com o adolescente, com o adulto, mas também o idoso, as pessoas, o adulto, porque nós também... se não tivermos cuidado, entraremos nessa mesma situação de buscar, às vezes eu bebo para
para descontrair, e daqui a pouco eu descontrair hoje, descontrair amanhã, quando eu menos espero, eu estou já numa roda de um comportamento já viciante, né? Porque é tentativa de substituir a falta, né? Aquela falta é tirar algo que está me incomodando. Então, para tirar o que eu não consigo tirar, então eu tento me anestesiar, eu tento criar uma situação fictícia de bem-estar. Só que esse bem-estar ele é temporário, como a gente sabe, né, com a questão da bebida, ele é temporário e depois vem a ressaca, e depois da ressaca vem as contas emocionais daquele comportamento, aquilo que eu pude fazer é o acidente de trânsito, e aí é um tanto de situações... A tendência é só agravar, né? Exatamente, complicadores que vão aparecendo. Sim. A gente conversou com o doutor Lindomar Tomé, ele que também tem um consultório no Novo Mundo. Eu gostaria que o senhor fizesse as considerações finais e também que o senhor falasse do seu consultório, onde fica, para que as pessoas que precisam desse atendimento possam procurar o senhor. Bom, primeiro eu quero agradecer pela oportunidade de estar aqui, pela oportunidade de podermos conversar um pouquinho, né, sobre essa temática, que é sempre intrigante, né, que é essa coisa da evolução da humanidade, vamos dizer assim, e o comportamento emocional, essa é uma grande situação a ser tratada. Eu estou ali no Jardim Novo Mundo, na Rua Valparaíso, quadra 126, lote 6, próximo à Avenida Anhanguera. É um consultório simples, é um espaço de acolhimento, onde tanto eu quanto minha esposa atuamos ali no setor de psicologia. Tem uma outra psicóloga que está lá com a gente, nós estamos em 3 profissionais ali no espaço, e atendemos o dia todo ali. A gente está ali das 7 da manhã às 9 da noite, acolhendo, atendendo, enfim. E eu acho que hoje nós somos só 2 consultórios na região leste de Goiânia, que eu costumo dizer que a BR-153 divide Goiânia, né? Sim. Nós estamos à direita, para quem vai para Brasília, da BR-153, e só temos 2 consultórios, que é o meu, da minha esposa, e de uma outra colega que está ali próximo também no Jardim Novo Mundo. Então, eu acho que é um privilégio para a gente poder estar ali, que não tem, vamos dizer assim, a concorrência, e por outro lado é um privilégio também poder acolher a sociedade ali naquela região. Muito obrigado, doutor Lindomar. E o Conversa Descomplicada vai ficando por aqui, agradecendo a sua companhia. Quero agradecer o doutor e até o próximo programa. Fiquem todos com Deus.